Boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 6 de dezembro. O combate à Covid sobe para 19 o número de capitais brasileiras que exigem o passaporte de vacinação em ambientes coletivos. Violência contra policiais em São Paulo. 2 casos de agressões foram registrados neste fim de semana, na capital e em Osasco. Medo em Goiás. Moradores de áreas rurais tentam reforçar a segurança depois da repercussão dos assassinatos cometidos pelo caseiro Anderson Protásio. E ainda, capitais que cancelaram as festas de Réveillon movimentam o setor turístico com as atrações permanentes dentro dos protocolos de saúde. E a criatividade de mulheres que transformam sucata e lixo em peças úteis e estilosas. É agora no Brasil TV. As cidades de Belém e Recife passaram a exigir hoje o passaporte de vacinação para a entrada em locais públicos e privados. Agora o documento é obrigatório em 19 capitais brasileiras. A apresentação é feita logo na entrada. Tem que ter em mãos o comprovante de vacinação contra a Covid e um documento oficial com foto. Caio veio nesta unidade do Detran no Recife preparado. Deixei tudo organizadinho já, até porque vai ter a terceira dose aí eu já deixo tudo organizadinho. Já seu Valdeci não sabia que a exigência começava hoje, mas entende que é uma medida importante. A gente está no meio da pandemia e eu acho muito importante todos estejam vacinados, né? Além do Detran, o documento começou a ser exigido hoje em vários prédios da administração estadual, como a Secretaria da Fazenda e a Companhia de Abastecimento e Esgoto. É uma estratégia para que os pernambucanos completem o esquema vacinal. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 580 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose contra a Covid. O passaporte da vacina pode ser apresentado em papel ou na tela do celular mesmo. São aceitos um comprovante impresso que você recebe na hora da vacinação ou aquele disponível no aplicativo Conect SUS do governo federal. A gente vai checar, né? Cada município tem o seu calendário próprio. Então, se o usuário tomou a primeira dose, está aguardando no tempo regular para tomar a segunda, ele vai poder ingressar no órgão normalmente. No Pará, também começou a valer hoje a obrigatoriedade do comprovante para visitar locais turísticos e para entrar em bares, cinemas, igrejas e outros locais. Se por algum motivo de saúde a pessoa não puder se vacinar, tem que mostrar o teste negativo do tipo RT-PCR. O governo também determinou que todos os servidores públicos estaduais devem se vacinar para ter acesso ao local de trabalho. Eu acho um decreto maravilhoso, sabe? Em todo lugar tem que pedir. Eu vim sem a minha carteira para fazer um teste, porque se não tivesse pedindo eu ia denunciar. Na Paraíba, onde desde o dia 1º deste mês o documento já é necessário para entrada em shows, restaurantes, o governo passou a exigir agora o passaporte de vacinação para o acesso aos órgãos públicos. Vamos te contar agora que no Rio de Janeiro tem aquele surto de gripe, que está lotando os hospitais e até as tendas que foram montadas para reforçar esse atendimento à população. Em 3 semanas, mais de 20 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. Era para ser um lugar para receber, diagnosticar e tratar pessoas, mas os pacientes têm reclamado do atendimento. Uma das principais emergências da rede municipal de saúde, o Hospital Salgado Filho, no Meier, zona norte do Rio, está com dificuldades. A gente está com febre, está vomitando. Daí vem aqui e manda procurar a clínica da família. Estas cenas foram registradas por acompanhantes dos pacientes. Eles dizem que alguns doentes estão há dias esperando por uma vaga, sentados em cadeiras, nos corredores, porque não tem maca para todo mundo. Minha mãe está lá, não tem uma médica, não tem uma enfermeira para poder botar um acesso, só tem uma técnica de enfermagem. A situação aqui dentro é crítica, né? Além da higienização, que é zero. Eu que pedi para lavar onde meu marido estava internado no corredor. Cenário gravíssimo, a gente enviou todas as equipes para lá. Já estamos captando vagas nas unidades federais, estaduais e também municipais, para remover os pacientes que estão na emergência nesse momento. O Salgado Filho dobrou o seu número de atendimentos em relação a novembro do ano passado, que a gente publicou no Diário Oficial de hoje, a autorização de contratação de mais profissionais de saúde para o hospital. A situação também não está fácil nas tendas montadas pela Secretaria Estadual de Saúde para atender especificamente os casos de pessoas com sintomas de gripe. No fim de semana, elas ficaram lotadas. Nesta, em Marechal Hermes, na zona oeste da cidade, a movimentação foi grande durante todo o domingo. Mas estava muito cheio mesmo.
E tudo, essa parte aqui, que tá pro lado de fora, tudo é gripe. Dona Maria, de 92 anos, chegou com dores pelo corpo, mas a família disse que não havia cadeira de rodas para ela. Falou que não tinha cadeira, não tinha maca, não tinha nada. Hoje, mais uma tenda começou a funcionar ao lado de uma unidade de atendimento em Botafogo, na zona sul do Rio. Mas a unidade não faz o teste de Covid, o que pode gerar dúvidas sobre o diagnóstico. Vim, passei pelo médico, o médico me ouviu, mas agora estou voltando sem nenhuma medicação. Mas eles não falaram que precisa fazer, não, o teste de Covid? Não. Sobre a falta de testes de Covid, a Secretaria Estadual de Saúde disse que o diagnóstico é clínico por causa do alto índice de vacinação contra o coronavírus e que os casos suspeitos serão encaminhados para novos exames. 2 casos de agressão a policiais militares foram registrados neste fim de semana no estado de São Paulo. Um deles foi em Brasilândia, que fica na zona norte da capital. O vídeo do confronto é rápido e foi gravado no meio de um baile funk. 2 policiais chegaram de moto e foram cercados. Um deles foi agredido por ao menos 8 homens. Quem estava em volta gritava. Um homem de camiseta branca atacou o PM com socos. Outro, de boné preto e blusa branca, segurou o policial pelo pescoço, em meio a uma chuva de copos e garrafas. Um rapaz de camiseta amarela foi atrás do outro policial. Ele jogou a moto da PM no chão e o agarrou quando ele tentou sacar uma arma. No mesmo instante, se ouviu 2 tiros disparados pelo policial que estava cercado. A maioria das pessoas correu. Outras jogaram pedras na direção dos policiais. Em seguida, este homem apareceu com o braço ferido por um tiro no meio da rua. Segundo a investigação, é o mesmo que deu socos em um dos policiais. O confronto ocorreu nesta praça da região da Vila Brasilândia, um dos bairros mais populosos da zona norte de São Paulo. Em nota, a Polícia Militar disse que os 2 PMs se depararam com 2 pessoas em uma moto com a placa coberta. Eles fugiram e que os policiais perseguiram a moto até o local onde acontecia o baile. Os 2 policiais usavam câmeras corporais presas aos coletes à prova de balas. As imagens vão ser usadas na investigação para confirmar o relato dos PMs, para identificar os agressores e mostrar em que momento ocorreram os disparos. O rapaz baleado foi internado no Hospital das Clínicas com escolta. O delegado decidiu que ele será preso em flagrante por desacato, resistência, lesão corporal e roubo. O radiocomunicador de uma das motos foi roubado na confusão. Segundo a polícia, o homem já tem passagens por 6 crimes, entre eles roubo e tráfico de drogas. O outro caso de agressão a policial foi em Osasco. O homem teria sido rendido depois que ele e outro suspeito, que não aparece nas imagens, não obedeceram a uma ordem de parada. Eles estavam numa moto sem placas. As imagens mostram que o policial rendeu o suspeito no chão. E dá para ver que algumas pessoas ficaram em volta, tentando argumentar com o PM. Eles discutiram por um tempo até que um homem de camiseta azul chegou e empurrou o PM. O policial se levantou, sacou a arma e apontou para algumas pessoas. Durante toda a confusão, um outro rapaz pegou a moto do homem que estava sendo rendido e fugiu. O PM passou a render o suspeito com uma gravata, enquanto um grupo de homens e uma mulher pediram para que ele soltasse o rapaz, que por fim conseguiu escapar. A Polícia Militar informou que ele foi pego novamente. Ele e o outro homem, que não aparece nas imagens, vão responder por desobediência e resistência. E ainda teve um policial atropelado por um motoqueiro no Rodoanel em São Paulo. As imagens de câmeras de segurança registraram um flagrante. Foi na praça de pedágio. 2 policiais tentaram impedir que o motociclista passasse, mas ele acelerou. O policial atropelado sofreu várias fraturas, o outro agente foi atingido no pé. O motoqueiro foi socorrido e internado sob escolta policial. O caso do caseiro Anderson Protásio, que fugiu pelas matas de Goiás antes de se entregar à polícia, causou medo nos moradores das áreas rurais do Centro-Oeste. Você viu aqui no sábado, que o Anderson foi preso por matar a mulher, a enteada e um fazendeiro. Ele não apenas confessou esses crimes, como revelou que cometeu outros assassinatos. O primeiro deles, quando o Anderson tinha apenas 13 anos. Preocupados com essa insegurança, moradores do Gama, que fica no Distrito Federal, mudaram a rotina, tudo para ter mais proteção.
O Mariano e a Sofia moram na zona rural da Ponte Alta de Cima, no Gama. Já moram na chácara há 26 anos. Dizem que ali é uma região tranquila, mas diante dos últimos acontecimentos, eles passaram a tomar mais cuidado em relação à segurança. À noite a gente já evita de ficar andando na propriedade, ficar mais dentro de casa, né? Atento e a gente tem os nossos guardiões que são os cachorros, né? Que nos alarma, né? E temos também criação de ganso, que também são muito eficientes. Com mais essa história de fuga pela mata, os moradores da zona rural ficam mesmo muito assustados. Agora, para tentar se proteger, o pessoal aqui da Ponte Alta do Gama decidiu fazer uma parceria com a Polícia Militar. O Antônio mora na região há mais de 20 anos e faz parte do grupo de moradores que aderiu ao programa Guardião Rural, da PM. Em frente à propriedade dele tem até uma placa que alerta sobre a parceria com a polícia. Qualquer coisa, qualquer eventualidade, a gente liga nesse guardião de segurança e imediatamente eles podem nos atender ou não, porque eles atendem mais 33 grupos, né, na área rural. O Marcos mesmo precisou da ajuda da Polícia Rural semana passada. Enquanto ele estava na cidade, ficou sabendo que o caseiro dele tinha colocado fogo na chácara e fugido pela mata. Liguei para a polícia e falei, pode ser que esteja alguém lá dentro de casa. Falaram que ia mandar uma viatura, mas até hoje não chegou. A Polícia Civil foi lá e fez a perícia 2 dias depois, mas a PM, o Batalhão Rural, nunca apareceu. A Manuelina diz que o policiamento rural até passava com uma certa frequência, mas que ultimamente eles sumiram da região da Ponte Alta do Gama. Todo dia ele passava uma vez, no dia ele passava, né? E hoje eles não estão passando uma vez por dia, passa até semana sem passar lá mais. Acho que por isso que está dando esses roubos aí, ó. Quando eles param de passar, aí o povo começa a roubar. E o problema não fica só pela área rural do Gama, não. A Tatiana mandou esse vídeo relatando que a chácara dela, no assentamento 10 de junho, no Recanto das Emas, foi invadida por bandidos. 3 vezes só em outubro. Inclusive roubaram até as fraldas da neném que eu tinha guardando aqui para a chegada da Heloísa. O comandante do Batalhão Rural explica que o policiamento nessas regiões encontra dificuldades específicas. Nós temos uma extensão territorial muito grande, além de uma grande dificuldade com comunicação, com mobilidade das tropas e a disposição da tropa no terreno. Além do que a geografia da região, como sua comunidade, sua forma de cultura e sua economia, fazem com que as dinâmicas do policiamento sejam diferentes. Uma mulher foi vítima de importunação sexual na Praia Grande, no litoral paulista, conseguiu a gravação do flagrante e vai processar o autor deste abuso. A atendente de supermercado seguia de bicicleta para o trabalho na sexta-feira, quando foi surpreendida por um homem também de bicicleta. Ele tocou na mulher e fugiu. Eu entrei em choque. Quando eu cheguei no meu trabalho, eu cheguei tremendo, muito nervosa, sem acreditar no que tinha acontecido. Há 13 anos, a vítima passa por essa rua todos os dias para ir ao trabalho. Ela mesma bateu nas casas em busca da imagem com o flagrante do assédio para denunciar o homem à polícia. A gente, mulher, falando o que acontece com a gente, ninguém acredita. Acha que a gente está fingindo, está arrumando uma desculpa, né? E por isso que eu fui atrás da filmagem, porque eu não acreditei. E principalmente quando eu vi a imagem, foi que eu não acreditei mesmo. A vítima disse que teve que mudar a rotina por medo de ser reconhecida pelo assediador. Desde ontem que eu não consigo mais sair, fui trabalhar, mas com medo, mas já fui em companhia de outras pessoas. A aparência eu quero mudar, já estou mudando o cabelo. Eu quero tentar mudar tudo. Outros casos desse tipo têm sido flagrados e punidos pelo país. Em setembro, a agressão a essa ciclista em Palmas, no sul do Paraná, provocou indignação. O motorista e o carona foram denunciados e se tornaram réus por importunação sexual e lesão corporal. Tem que denunciar, até porque com a denúncia se tem estatística e se planeja, ações de repressão a esse tipo de abuso.
Agora a gente conta que a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu 250 quilos de cocaína a caminho do porto de Itajaí. 2 pessoas foram presas. A droga estava escondida em 5 malas, cada uma com 50 quilos de cocaína em tabletes. Os investigadores descobriram que a droga produzida na Colômbia e na Bolívia seria embarcada e levada de navio para a Europa. Os bandidos tinham até instalado rastreadores dentro desses pacotes para monitorar o caminho que seria percorrido pela carga. Perdão, é Porto de Itaguaí, tá? Estava a caminho do Porto de Itaguaí. Seguimos por aqui. Foi enterrado hoje, no Rio de Janeiro, o corpo do entregador Jonatas Santos. Ele foi atropelado pelo lateral esquerdo do Flamengo, Ramon, no fim de semana. Diante de uma perda inesperada, amigos e família ainda estão tentando entender como seguir sem o Jonatas. A viúva do entregador passou mal e precisou ser amparada. O corpo dele foi enterrado no cemitério de Mongaba, em Magé, onde Jonatas nasceu e cresceu. A família preferiu não falar com a imprensa, apenas disse que vai esperar a conclusão das investigações da Polícia Civil para se manifestar. Jonatas, que era flamenguista, trabalhava como entregador desde o início da pandemia e saía de Magé para o Rio de Janeiro para conseguir mais entregas. Jonatas morreu no sábado à noite, depois de ter sido atropelado pelo lateral esquerdo do Flamengo, Ramon. O acidente aconteceu na Avenida das Américas por volta das 8h30 da noite, quando o atleta estava saindo de casa para ir a um shopping. Nessas imagens feitas logo depois da batida, dá para ver como ficou a bicicleta do entregador e também o carro de Ramon. Em depoimento dado aos policiais da Delegacia da Barra, Ramon afirmou que estava dirigindo em velocidade normal, compatível com a via, quando foi surpreendido pelo entregador que teria cruzado a pista. Ramon afirmou que com o impacto parou imediatamente o carro para prestar socorro e ligar para os bombeiros, e que aguardou no local até a chegada da ambulância. O jogador ressaltou à polícia que não consome bebidas alcoólicas e o PM que atendeu a ocorrência afirmou que o jogador não aparentava ter ingerido nenhuma bebida alcoólica ou outra substância. Os policiais militares não pediram que o jogador fizesse o teste do bafômetro. Jonatas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Deixa esposa e 3 filhas. Ontem, em uma nota, o jogador afirmou que estava buscando forças para passar pelo momento e que vai ajudar em tudo que for necessário à família da vítima. A Polícia Civil está buscando imagens de câmeras de segurança para concluir as investigações do caso. Se as informações do depoimento de Ramon forem confirmadas, ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas completou um mês ontem. As investigações para descobrir a causa da queda do avião ainda continuam. As informações com a Raquel Freitas. O avião caiu na tarde do dia 5 de novembro em Caratinga, onde a cantora se apresentaria. Além dela, morreram o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarcísio Viana, o produtor Henrique Ribeiro e também o tio e assessor da cantora Abiciele Dias. Segundo a Polícia Civil, a queda aconteceu quando faltava apenas 1 minuto para a realização do pouso. Exames que foram feitos ao longo desse último mês deram negativo tanto para o uso de bebidas alcoólicas quanto para doenças pré-existentes. Então, diante disso, a Polícia Civil trabalha com 2 linhas de investigação. Uma das hipóteses, segundo a polícia, é a de pane nos motores, mas essa verificação depende aí da apuração do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A outra hipótese é de que esse acidente teria sido provocado por linhas de transmissão de torres da CEMIG. A CEMIG disse que ao longo desse último mês nenhum representante da companhia foi chamado para prestar depoimento. A gente perguntou para a Polícia Civil quem foram as pessoas ouvidas ao longo desses 30 dias, mas a polícia informou apenas que as investigações estão em curso, que outras informações vão ser divulgadas na conclusão do inquérito. O CENIPA também confirmou que as investigações seguem em andamento e disse que a previsão do prazo é do menor prazo possível, mas levando em conta, claro, a complexidade da investigação desse acidente. Veja a seguir, Recife se prepara para receber turistas no fim de ano, mesmo com a festa de Réveillon, sendo cancelada por lá. E também o talento de mulheres que transformam o lixo em arte e beleza. A atriz Mila Moreira morreu hoje aos 75 anos no Rio de Janeiro.
Mila começou a vida profissional como modelo e fez sucesso nas passarelas internacionais, mas acabou migrando para as novelas e conquistou o gosto público de televisão. A atriz interpretou mais de 30 papéis. A última participação em novela foi na A Lei do Amor, em 2016. A Escola de Samba Portela, maior campeã da história do Carnaval Carioca, agora é patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. O objetivo da lei, que foi sancionada pelo governador do estado, é preservar a cultura do samba, da música e da história, bem como divulgar o local de ensaios e visitação turística de uma das maiores festas populares do Brasil. Com o cancelamento da festa de Réveillon, em mais de 20 capitais brasileiras, as cidades se organizam agora para receber visitantes com as atrações turísticas que são permanentes. No Recife, por exemplo, o número de reservas nos hotéis está aumentando. O setor do turismo está aquecido. De acordo com a ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagem, a procura por saídas de Natal e Réveillon está numa tendência de alta acima dos 60%, comparando setembro e novembro. Os destinos nacionais mais procurados são Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis. Neste hotel, na capital pernambucana, as reservas estão praticamente esgotadas para este mês de dezembro. Natal de 2021 está tendo um crescimento em torno de 20% em relação aos anos anteriores. Vamos excluir 2020, foi um ano muito difícil. Em relação a 2019, 20% a mais. Vitor e a namorada Priscila adoram conhecer o Brasil. Eles moram em Brasília, mas desde que a pandemia começou, não tinham viajado mais. A primeira saída vai ser para Pernambuco, no Réveillon. Eu sou encantado pelo Nordeste, já conheço João Pessoa, Maceió, Campina Grande. A gente conhece novas pessoas e novas culturas, é muito bom. Para Vitor, o cancelamento dos shows públicos de Réveillon não atrapalhou os planos. Eu estou indo mais ou menos para ficar no hotel, ir para praia, praia, sair à noite para comer alguma coisa. Então, assim, essa questão deles cancelarem, com o cancelamento de shows, de aglomerações, eu não fiquei muito chateado, muito assustado, não. Verônica vai rever os parentes depois de quase 3 anos. Eles vão vir de São Paulo para cá. O que a gente quer realmente, de fato, é se ver, a saudade é imensa e poder estar fisicamente juntos depois de tanto tempo online. Mas mesmo assim, com essa expectativa, essa ansiedade de nos revermos, há sim a preocupação com os protocolos, mesmo com flexibilização, mas eu tenho pessoas no grupo idosas, tenho crianças e aí eu me preocupo. São eventos associados à aglomeração, sem uso de máscara, que comprovadamente aumenta a transmissão do Covid-19. No contexto do Brasil, onde a gente não tem 80% da população vacinada e a gente tem uma nova variante que já chegou no país, mas que a gente tem muito pouca informação em relação se as vacinas continuam protegendo a população, é importante prudência, é importante observar, é importante avançar na vacinação. E a gente encerra o Brasil TV de hoje com um exemplo de criatividade. Um projeto em Curitiba une costureiras e artesãs em torno da transformação do lixo em peças úteis, cheias de charme. A vida agitada pelo trabalho em grandes empresas teve que dar uma pausa em nome da saúde. A Ariane precisou se demitir para cuidar da avó que acabou falecendo. Foi um tempo duro, mas de recomeços. Começou com a minha reconexão pessoal e que eu observei que no meu entorno, nas pessoas que eu encontrei nessa jornada do cuidar dentro de hospitais, que também precisavam de uma energia, de uma força, de um campo de trabalho que ainda não existia para elas. Para a Ariane, esse contexto começou com pouco, bem pouco. Ela começou o próprio ateliê de design com só R$30. Se a grana era curta, a experiência e a vontade eram do tamanho dos sonhos. Mas o que ainda nem era negócio, já tinha uma ideia fixa. A de transformar o que indústrias e empresas descartam em objetos criativos e úteis para o dia a dia. Nesse momento veio muito aquela perspectiva de que não, pera lá, se a indústria gera 170 mil toneladas, a partir de hoje a gente não vai mais comprar material, a gente só vai reutilizar o que já está aí, o residual e trabalhar. Entre esses materiais, coisas improváveis como cintos de segurança e bancos de carro. Uniformes velhos também ganham vida nova nas mãos das costureiras. Eles se transformam em ecobags, mochilas, pochetes, entre outras 1000 possibilidades.
Só que fazer com que materiais que iriam direto para o lixo se transformassem em objetos que a gente mal pode imaginar foi só o primeiro passo para a Ariane. Com o passar do tempo, ela percebeu que o projeto, mais do que transformar materiais, também tinha potencial para transformar a vida de centenas de mulheres. Entre elas a da Jéssica, que chegou ao projeto procurando uma fonte de renda, mas acabou encontrando muito mais. Que além de você ter esse cuidado com o meio ambiente, você também tem cuidado com a vida das pessoas. Porque aqui todo mundo tem uma história distinta, mas que em certo momento se cruzam, sabe? As dificuldades às vezes não são semelhantes, mas na tua dificuldade você consegue ter empatia com a dificuldade do outro, sabe? O projeto, que começou com 10 mulheres, hoje virou um coletivo com quase 500. Todas unidas pela preocupação com o meio ambiente e com a possibilidade de reescrever em linhas certas a própria história. Aprendo coisas novas que eu não sabia, então cada dia eu estou aprendendo uma coisa nova, então isso que é o mais legal, né? Acima de tudo, são mulheres que têm vontade de vencer na vida, sabe? Isso é uma coisa muito legal. A gente vê mulheres que passavam por situações de violência diariamente e que foram encontrando oportunidade, ressignificando o que era o viver com qualidade de vida, saúde mental, né? E hoje elas têm uma atividade, elas têm uma profissão, elas têm uma rede de apoio e elas se veem fazendo coisas que nem elas acreditavam que seria possível no início. E se juntas elas se sentem mais fortes, por que não sonhar com o futuro conquistado pelo próprio esforço? Espero poder começar uma faculdade, me formar, fazer um curso de inglês, atrás de uma vida melhor não só para mim, mas também para o meu filho, que é hoje quem depende de mim, né? Outras notícias no Jornal Nacional. Boa noite e até amanhã.